frente de tudo. Vamos iniciar da melhor forma, que é com oração, conversando com o nosso Deus. Eu vou pedir para a nossa irmã Eunice que possa estar orando e para iniciarmos bem essa reunião. Então vamos orar. Querido Deus e soberano Pai, graças te damos, Senhor, por essa tarde que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor está juntas, reunidas em teu nome. Cremos que o Senhor está conosco, ó Pai. Por isso, ó Deus, entregamos em tuas mãos essa reunião. Ponhamos em tuas mãos Maria, Senhor, que se dispôs, ó Deus, a transmitir a tua palavra. Que o Senhor esteja capacitando ela, usando ela, para que ela fale somente aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Ó Deus, cuida da tua filha, Senhor, tão disposta, Senhor. Acabou de fazer a cirurgia, mas está aqui, ó Deus, fazendo a tua obra, fazendo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Que sejamos assim também, Senhor. Todas nós que estamos nessa reunião, possamos ter essa força e seguir o exemplo da Maria, Senhor. Com tantas dificuldades, acabou de fazer cirurgia, faz 30 dias, mas está aí, firme e forte no Senhor Jesus. Graças a Deus pela vida dela, que o Senhor esteja abençoando sua recuperação e que ela consiga seus objetivos, Senhor. E também te agradecer pela vida de Alina, Pai, que se dispôs a fazer a abertura, esteja cuidando da tua filha, Senhor, e direcionando ela em tudo. E tudo que for falado, tudo que for feito nessa reunião, seja para honrar e glorificar o teu nome. Ponhamos em tuas mãos todas as pessoas que estão nessa live. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, visita os lares, Senhor, as famílias, das pessoas que estão nessa reunião. Cuida, Senhor, das necessidades de cada um no individual. Ponhamos em tuas mãos todas elas. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Agradeço a presença de todas que estão aqui, que nós possamos estar realmente com o coração aberto para escutar tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesse dia, que todas que estão aqui, Deus tem uma mensagem única e especial para cada uma que está escutando. Então, que nós possamos realmente estar de coração aberto. Vamos iniciar agora o período de louvor com a nossa irmã Isabela, que vai trazer um cântico. Olá, uma boa tarde a todas. O cântico que eu vou trazer hoje, né, a Aline está aí projetando a letra, a cifra para mim, ele é o Salmo 23 do Projeto Sola, e ele vai fazer justamente uma musicalização, né, desse salmo, com alguns pontos diferentes, algumas palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo, que é expressar uma dependência no Senhor. Então, que nós vamos cantar esse hino, que nós possamos estar meditando nessa letra, porque ela é muito preciosa e falou muito ao meu coração, e por isso eu gostaria de compartilhar com as irmãs.
possamos ter essa confiança de que o Senhor, Ele é o nosso pastor e Ele vai estar sempre cuidando de nós. Amém. 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 Que Deus abençoe. Realmente, o consolo do nosso Deus é tudo em nossas vidas. Quando a gente se encontra no fundo do poço, Ele ainda está lá por nós, para nos reerguer e está com a gente. Bom, agora a nossa irmã Eunice irá apresentar uma dinâmica ilustrativa e nos trazer uma reflexão. Só um minutinho, irmã. E a colher. Eles não estão conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver? Ó? Empurra o computador. Vamos falar? Pode empurrar mais. Traz o copo mesmo. Assim? Estão conseguindo ver? Vocês conseguem ler? Quem consegue ler a mensagem dos copos? Sim, está dando para enxergar. Lê aí, Isa. Cristo, igreja, mundo. Isso. E aqui nós temos 3 ovos. Vamos ver o que é que esses ovos vão simbolizar nas nossas vidas. Vou achar aqui para vocês verem só os copos, viu? Que é para vocês verem melhor. Primeiro, este ovo aqui a gente coloca nessa água, que simboliza o mundo. Essa água escura simboliza o mundo. Vocês conseguem ver que o ovo está lá no fundo. Ó. É isso aí. Alguém de vocês já conhece essa dinâmica? Não? Conhece mais ou menos. Maria fez uma parecida com feijão, não foi, Maria? Então, ó, vocês estão vendo que o ovo ficou aqui no fundo do copo. Esse copo simboliza o mundo. Este daqui simboliza a igreja. Calma aí, gente, que eu estou nervosa se eu cair. Este copo simboliza a igreja. Ué, esse é o mundo e ficou no fundo do copo. O mundo, lógico, né? Cheio de pecado, está todo sujo e está no fundo do poço. Esse que simboliza o mundo, quando se está no mundo, fica no fundo do poço, sujo, até a cor do ovo muda, gente. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, é a mesma coisa, é a gente. Quando está no mundo, se ficar nele, a gente se adapta às coisas do mundo e vai moldando a nossa forma, o jeito de ser, de pensar, de agir. Todas já conhecem isso, mas isso é muito interessante, porque é exatamente isso que acontece quando estamos no mundo, ficamos lá no fundo do poço. Então, vimos para a igreja, continuamos no fundo, dentro da igreja e no fundo. Não era para estar lá em cima, não era para estar aqui em cima, fazendo a vontade do Senhor. E esse que simboliza a igreja, simboliza Cristo, olha como é que ele fica. Ficou aqui em cima. Olha que interessante. Não foi para o fundo. Esse está no fundo. Dentro da igreja no fundo, e em Cristo não está no fundo. Porque aqui, ó, porque a gente está dentro da igreja não significa que estamos em Cristo. É isso que temos que observar. Temos que prestar muita atenção. Buscar e ver realmente se porque estão dentro da igreja, estão fazendo a vontade dos irmãos, os irmãos passam atividade, coloca no grupo de louvor, a gente faz, participa, até mesmo prega lá no púlpito, dentro da igreja, mas continua lá no fundo. Algo está faltando. Realmente precisamos de Cristo. Não é porque está dentro da igreja que estamos em Cristo. É isso que temos que analisar, temos que repensar. Será que estamos menos em Cristo?
Olha aqui a diferença, ficou lá em cima. Quando realmente estamos em Cristo, ficamos assim. Não é que tudo vai ser mil maravilhas ou tudo vai ser bom. Não, não é. Só que Cristo nos sustenta. Ele mantém a gente de pé. Ele não deixa a gente lá no fundo igual esse está. Cristo mantém a gente lá em cima. E com isso, irmãs, eu quero ler um versículo com vocês, que é Salmos 40. Vou pegar aqui que o ventilador tirou meu salmo. Estava marcado aqui. Salmo 40 é uma oração de Davi. Davi, quando ele saiu do mundo, foi para a igreja, mas realmente ficou em Cristo, de verdade se dispôs a fazer aquilo que o Senhor Jesus tinha colocado na vida dele, ele ficou assim. Então, ele sempre buscava a presença do Senhor, e ele falou numa das orações dele, muito interessante. Aí, Salmo 40, 3 e 2. Tirou-me de tirou de um lago horrível, Tá diferente a minha tradução. Eu vou ler na minha tradução, porque eu li nessa e para mim é mais... Eu entendo melhor. Tirou-me de um poço. Eu vou ler um também, irmão, porque é muito interessante, que é a oração dele, agradecendo ao Senhor, que é o que nós também temos que fazer. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Precisamos clamar, sair disso aqui, realmente de verdade, não ficar com o pé lá no mundo, ficar totalmente na igreja e não obedecendo à vontade dos irmãos ou do presbítero. Lógico, tem que obedecer, mas assim, obedecer à vontade do Senhor. Quando realmente estivermos fazendo a vontade do Senhor, obedecendo o que o Senhor colocou em nossas vidas, igual Maria está fazendo hoje aí, fez uma cirurgia faz 30 dias. Eu penso que se fosse eu, meu Deus, será que eu ia fazer o que ela está fazendo? Mesmo assim, se dispôs. Eu conversei com ela, eu falei, se você não puder, Maria, nós damos jeito, né? Preparamos outra irmã. Mas ela, não, minha irmã, eu vou transmitir a palavra, pode deixar, eu vou transmitir. Tá aí, glória a Deus por isso. Pegamos o exemplo de Maria, igual Davi, e Davi falou, agora o 2. Tirou-me de um lamaçal, de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. É muito interessante. Quando o Senhor tirou a gente daqui,
Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A hora veio e é agora. Não deixamos para amanhã. Leiam essa mensagem, pensem e você tem ouvido a voz do Senhor. O Senhor falando com você muitas vezes. Mas hoje mesmo eu falei com a Socorrinha e ela me contou um testemunho tremendo de livramento. Não tem como a gente não ouvir o Senhor falando. Não tem como. Se você estiver assim, ó, desse jeito, você vai ouvir. A gente escuta. O que Socorrinha me falou agora de tarde é tremendo. Uma bênção que ela recebeu de livramento. Sejamos assim para que possamos ouvir. E ela recebeu essa bênção porque ela estava ouvindo o Senhor falando, porque ela estava buscando que o Senhor falasse, ela estava esperando as respostas, igual Davi falou. Que o Senhor estava falando, ele agradeceu, Davi estava agradecendo, porque o Senhor tinha falado com ele, e no 3, volta lá, no Salmo 40, no Salmo. O 3, ele diz que o Senhor firmou os pés dele, colocou na boca dele um hino, um cântico de louvor. Ele agora estava sobre a rocha. Por isso, ele ouviu a resposta do Senhor que ele estava clamando. Todas devem conhecer essa oração de Davi, que é muito linda, de agradecimento. E estejamos firmes e fortes. Essa é a mensagem. Era só isso. Deus abençoe cada um. Vem para cá. Que Deus abençoe essa mensagem, que possamos aptos a ouvir. Agora eu quero passar para a nossa irmã Rosa e a nossa irmã Will, que vão trazer dois cânticos de apresentação. Olá, eu acho que já é boa noite, né? Dá para ouvir, pessoal, daqui? Pronto. A gente trouxe duas músicas para cantar com vocês hoje. E a primeira que a gente vai cantar chama-se Dá no Teu Coração, de Iveline. Volta, que eu peguei o tom. Dá o tom. Desculpa, foi eu. Só um minuto. Pronto. Agora foi. Dá pra mim, tom. Beleza. Pronto, agora vai. Dá-me teus olhos, quero ver. Dá-me tuas palavras, quero falar. Dá-me o teu coração. Dá-me teus pés, eu quero ir. Dá-me teus desejos para sentir. Dá-me o teu coração. Dá-me o que necessito para mostrar tua luz. Dá-me teus dons, teus dons e talentos. Quero viver para te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim. Deixa-me ver o que tu vês. Dá-me tua graça, teu poder. Dá-me teu coração.
Espírito para mostrar tua luz. Dá-me tua voz, teus dons e talentos, quero viver pra te servir. Dá-me o caminho que devo seguir, dá-me teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim, Senhor. Dá-me tua voz, teus dons e talentos, quero viver pra te servir. Dá-me o caminho que devo seguir, dá-me teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim, Senhor. Dá-me teus olhos, quero ver. Dá-me o teu coração. Amém. Que o Senhor esteja realmente colocando no nosso coração para que a gente possa sentir como o Senhor sente, né? É tão difícil, às vezes a gente age do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente sente, não do jeito que o Senhor quer. É difícil agir dessa forma. O segundo louvor que a gente trouxe hoje chama-se Jesus Virá. Aleluia, porque Ele vem. Amém? Enquanto a gente passava essa música hoje, o irmão fez pensar um pouco mais na letra dessa música, lembrando de que a primeira parte dela diz: um dia lindo ao meu joelho encontrar a eterna glória que promete estar. Que a gente não esqueça disso nunca, lembrando sempre que a gente aqui vamos passar dificuldade, mas ficar em foco, lembrando de que esse dia virá, Jesus virá. Amém. Num dia lindo, ao meu joelho encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para nos trazer a paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso
É no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Irmã Maria já tem a liberdade. Já? Todas estão me ouvindo bem? Se eu falar baixinho, vocês fazem assim, que eu já sei que eu estou falando baixinho, tá? Bom, primeiro eu quero... Cadê ela que estava aqui? A Valéria, deixa eu achá-la aqui. Achei. Primeiro eu quero expressar a Valéria, os meus sentimentos. Ficou mudo, Maria. Irmã, o seu áudio fechou bem quando você começou a falar. Desculpa, é que apareceu uma imagenzinha. Então, eu estava falando que eu queria expressar para a Valéria os meus sentimentos, né? Dizer a ela que nós estamos orando, né? Para que o Senhor continue consolando, confortando, trazendo paz ao coração dela, do Orley, de todos os familiares, né? E receba o meu abraço, já que eu não posso ir até você, mas receba o meu abraço, todo o meu carinho, meu e da minha família. Tá bom, querida? Nós amamos você e nós sentimos a sua dor junto com você. Tá bom? Ó, para você. Te amamos, viu? E eu queria também agradecer pelo convite que foi feito já há um tempão. E olha que eu participei até desse convite, né? Antes da pandemia, quando estávamos ali fazendo o calendário do ano, né? Tanto da Igreja do Orquídeas quanto da Igreja do Água Rasa. Muito obrigada pelo privilégio de poder ter ajudado, né? E quando eu realmente confesso que por toda essa bagunça da cirurgia, né, de algumas situações, eu não lembrava da data, mas quando a Anice me recordou, falei, não, vou sim, eu vou lá com a minha garrafinha de água, com a minha sopinha, não tem problema. Muito obrigada pelo convite, né? Se eu falar alguma bobagem, depois vocês peguem a Anice lá, a Sueli e a Aline, né? Queria agradecer a todas que oraram pela minha cirurgia, foi uma bênção. Agradecer a Carol, que se empenhou também em me ajudar, né? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, porque sem as orações, sem a ajuda dos irmãos, a gente, né? E o nosso Deus, a gente não consegue prosseguir, né? E a gente poderia agora também, até se possível, nos despedir, né? Porque a Anice trouxe uma breve mensagem maravilhosa, os louvores, né, subiram, creio eu, aos céus com perfume agradável, né? E a palavra de Deus, ela é completa a cada instante, né? Pensei em vários assuntos, pedi para o Senhor orientação e eu queria trazer uma mensagem, o Senhor falou para mim, não, o Senhor vai falar sobre o amor, né? E o versículo que a Anice colocou no convitinho, eu só vi ontem. Eu perguntei para ela se tinha algum tema, né? Sendo um culto da primavera, né? A primavera é uma estação maravilhosa, é uma estação mais amena, apesar que está bem calor, né? É uma estação onde as flores começam a florescer, né? A gente vê que é uma época de um novo renascimento, né? Apontando que o verão, que é a época mais esperada do ano, né, para muitas pessoas, como eu, que gosto muito do verão, está chegando, né? E eu gosto, particularmente, eu gosto muito da primavera. E a Anice, ela colocou no convitinho o versículo de Provérbios 31:10, que diz, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubi. Né? Mulher virtuosa, quem a achará? O Senhor achou cada uma de nós somos virtuosas, nós somos servas tementes ao Senhor, né? E somos servas que tentamos, no nosso dia a dia, colocar em prática o amor de Deus. E nessa tarde, eu gostaria de compartilhar com as irmãs sobre o amor de Deus, né? E a gente vê que o amor de Deus, ele é a essência do evangelho, né? Você pode pregar, você pode falar coisas bonitas para as pessoas, mas se não tiver o amor, né? Se a gente não praticar o amor de Deus, não
não tem como prosseguir, porque Deus, ele é amor o tempo inteiro, né? Mesmo quando ele fala nas suas parábolas, quando ele fala com a mulher samaritana, quando ele conta a história do filho pródigo, quando ele conta várias histórias através das parábolas, a gente vê que ele é amor, ele sempre se demonstrou o amor dele, né? E uma passagem que eu acho muito interessante é daquela mulher que é adúltera e que as pessoas chegam até Jesus e falam, estão lá para apedrejá-la, né? E Jesus fala, quem não cometeu pecado, que atire a primeira pedra, né? E a gente vê que a Bíblia nos relata que cada um vai soltando a sua pedrinha e vai saindo de fininho, né? E ele não chega para aquela mulher e fala, olha aqui, ó, vamos parar com essa palhaçada, chega, já deu. Não, ele demonstra o amor, ele fala para ela o quê? Vai e não peques mais, né? Então, a gente vê que o amor de Deus, ele é a base de todo o evangelho. Se a gente pegar a Bíblia, a gente vai ver muitas e muitas e muitas passagens que falam sobre o amor. E eu separei nessa tarde 10 verdades sobre o amor de Deus. E para a gente começar, nós vamos ler 1 Coríntios 13, tá? Que diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo do profecias desaparecerão, havendo do línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Então, a gente vê que tem um capítulo inteiro que diz que o maior de todos é o amor. Não é verdade? Então, eu queria compartilhar com as irmãs nesta tarde 10 características, né? 10 verdades sobre o amor. E o amor, a gente encontra ele também lá em Gálatas 22 e 23, 5, 22 e 23, né? Que ele faz parte do fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito tem 9 características, mas o amor também faz parte do fruto do Espírito. E a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar nesta tarde com as irmãs está lá em Cantares 8 e 7. Que diz assim, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todos desprezado. Ou seja, o amor, ele não se compra, né? O único amor que foi pago
né? O preço foi o amor de Cristo por nós lá na cruz, né? Por amor de nós, né? Ele foi lá na cruz, voluntariamente, morreu por amor de cada uma de nós, não é verdade? Mas, fora isso, o amor não existe preço, não tem como a gente comprar. A gente precisa se entregar a Cristo, a gente precisa se arrepender, a gente precisa realmente entregar a nossa vida para a gente poder usufruir desse amor, né, que foi comprado lá na cruz do Calvário por mim e por você. A segunda verdade é: não tem como conhecer a Deus e não ser amoroso. Todo cristão tem a obrigação de ser amoroso, né? Não tem como a gente falar que ama a Deus, não tem como a gente sair para pregar o evangelho, não tem como a gente fazer o ID, né, lá de Mateus 28, não tem como a gente estar dentro da igreja se a gente não tem amor pelos nossos irmãos, tem amor pelas pessoas que estão ao nosso redor, tem amor até mesmo por um morador de rua, ter compaixão daquela pessoa que está numa situação lastimável, principalmente nos dias de hoje, né? Porque a gente sempre andou de carro, a gente sempre andou de ônibus e a gente sempre viu pessoas no farol pedindo dinheiro. Mas se vocês estiverem saindo na rua, reparem como esse número cresceu, não é verdade? Essa semana veio aqui no restaurante um rapaz bem novinho e ele falou para o meu filho: deixa eu limpar o vidro, né? Aí o meu filho não queria, ficou meio assim. Aí ele falou para o meu filho falou para ele: olha, eu te dou vem, volta 3 horas da tarde que eu te dou uma marmita. Ele falou: não, eu não quero marmita, eu quero trabalhar, eu quero ganhar, receber pelo aquilo que eu fiz, né? E meu filho, ele é muito carinhoso, ele tem muito amor para dar em vender, e aí ele se compadeceu daquele menino, né? E ele falou: não, tudo bem, pode limpar, né? E foi justo, né? Ele recebeu pelo aquilo que ele fez, e mesmo assim o meu filho falou: não, eu vou te dar a sua comida, né? Então, não tem como servir a Deus e não amar. Isso é uma obrigação nossa, mas não é uma obrigação porque eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que amar o meu próximo. Não, isso tem que fluir naturalmente, porque a partir do momento que nós temos Jesus como nosso Salvador, a nossa vida ela é transformada. E eu posso dizer para vocês que quando a gente realmente deixa, Deus transforma a nossa vida, em todos os sentidos, né? Eu, quando tinha 17 anos, quando eu tomei a minha decisão, Deus transformou a minha vida assim. Vocês já viram aquele ditado que, assim, da água para o vinho? Foi exatamente assim que aconteceu. Minhas vestes mudaram, meu palavreado mudou, porque eu tinha a boca bem suja, né? E foi assim, algo muito rápido, porque eu queria aquela transformação, né? E o amor de Deus é isso, ele transforma a nossa vida. E quando a gente deixa Deus transformar a nossa vida, o amor, ele flui naturalmente. Amém? A terceira verdade que eu queria compartilhar com as irmãs: o amor vence o pecado. O amor de Deus é maior do que o pecado. Deus deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, né? E a gente vê lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu dou aula para as crianças, eu falo para as crianças, Deus, ele amou o mundo assim, assim, assim ou assim. Não tem tamanho. Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Esse tal significa que não tem como a gente medir esse amor, né? Ele amou de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, né? E isso é muito, muito precioso. Então, vamos ver lá em Provérbios 10 e 12, o que diz? Provérbios 10 e 12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E 1 Pedro 4 e 8 diz assim, 1 Pedro 4 e 8. Diz assim: acima de tudo, porém,
tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Então, o amor, ele vence o pecado. Porque quando a gente ama, quando a gente realmente ama, a nossa vida, ela demonstra o amor de Deus, a ponto de pessoas quererem saber por que nós somos assim. E nós temos sempre a oportunidade de mostrar o amor de Deus para as pessoas, né? Eu, alguns anos atrás, eu estava na fila das lojas americanas e era Páscoa. E na minha frente tinha uma moça com um menininho. E a fila estava muito grande, estava demorando, e conversa vai, conversa vem. Aí eu consegui ouvir a mãe falar, né, para o menino, olha, ele chorando porque ele não queria aquele chocolate, aquele ovo, ele queria um outro. E a mãe dele falando, olha, filho, se contente com esse, porque é o que a mamãe pode comprar. E eu, mais rapidamente, não pensei duas vezes, falei para minha cunhada que estava na fila, eu falei, fica aí que eu vou dar uma volta. E aí eu voltei com um ovo maior que aquele que ele estava, né? Com um brinquedo, né, dentro. E aí eu dei para ele, né? Falei, ó, deixa passar no caixa que a tia vai te dar esse ovo. E aquela mãe ficou me olhando, né? E conversa vai, conversa vem. O que acontece? Eu descobri que ela morava próxima à minha casa e eu já estava indo embora, né? E confiei nela e falei assim, você quer uma carona? E ela falou, sim, eu quero. E no caminho, nós fomos conversando, papo vai, papo vem, e foi muito automático. Eu falei para ela assim, amanhã você tem compromisso? Ela falou assim, não. Eu falei, então, amanhã, eu expliquei que eu era cristã. Eu falei, olha, amanhã nós vamos ter, lá na minha igreja, aquela mulher nunca tinha me visto na vida, e muito menos eu. Falei, lá na manhã na minha igreja, nós vamos ter uma apresentação de Páscoa, você não quer vir comigo? Ah, eu quero sim. Foi rápido, foi automático, ela nem pensou, falou, eu quero sim. Então, como eu deixei ela na porta da casa, combinei com ela, no outro dia eu peguei ela e ela foi para a igreja, né? E a partir daquele momento, nós criamos um vínculo e, através daquele vínculo, a gente começou a ir uma na casa da outra, a conversar e falar. E há um mês atrás, isso aconteceu há uns 3, 4 anos atrás. E há um mês atrás, eu comecei a fazer os cultinhos pela internet e o Matheus, que é o filhinho dela, participa todo sábado rigorosamente. E ele aceitou Jesus e ela, uma vida totalmente conturbada com o esposo. E sabe o que aconteceu, gente? Há um mês atrás, ela me mandou uma mensagem falando para mim que ela tinha aceitado o Senhor Jesus Cristo como Salvador, que ela tinha entendido o plano da salvação. E tem mais. Uma meia hora depois, ela virou para mim, mandou outra mensagem e falou assim, olha, Maria, eu esqueci de te falar, o Erinaldo, meu esposo, também aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E isso foram 3 anos. E eu nunca fui uma pessoa muito invasiva. Olha, eu sempre convidei, sempre que pôde, ela foi comigo para a igreja, sabe? E eu sei que ela viu o amor de Deus na minha vida. Porque se ela não tivesse visto o amor de Deus através da minha vida, da minha família, ela não teria tomado essa decisão, sabe? Então, o amor, ele vence o pecado. Venceu o pecado da vida da Cicinha, da vida do Matheus e da vida do Erinaldo, e eles seguem firmes. E sabe o que ela me falou depois? Muito católicos eles eram. Ela falou para mim, Maria, o Erinaldo pegou todas as imagens de dentro de casa. Algumas ele quebrou, outras ele já jogou direto no lixo, sabe? Então, nós temos que reconhecer que o amor, ele vence o pecado, e que o amor, nós temos que ser amorosos, mesmo com aquelas pessoas que nós não conhecemos. 1 Pedro 4, eu acabei de ler, né? Então, vamos... eu falei para a Anis que ia ser bem breve. Não sei se eu vou conseguir. Verdade, a quarta verdade. O amor não é parcial ou seletivo. Temos que amar o nosso próximo. Amar não é bajular, é se colocar no lugar do próximo. Muitas vezes a gente acha que amar o nosso próximo é ficar bajulando ele, né? É não chegar para ele e falar, olha, você está errado. Quem ama, fala sempre a verdade, né? Não é ficar bajulando porque tem medo de que aquela pessoa vá se afastar.
né? E também não ser invasivo. Não, porque o amor ele não é parcial e ele não é seletivo, ele não escolhe, Deus, ele não fica, não, o amor de Deus é para todos. Nós é que fazemos, né? Nós que temos, tomamos a decisão de querer servir ou não a esse Deus grandioso, né? 1 João 4, 19 a 20. Diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Né? Então, a gente vê que a palavra de Deus ela é clara. Né? Se você que está vendo seu irmão, você não consegue amar, imagina Deus, que a gente não vê. Né? A gente sabe que Deus ele existe pela fé, não é verdade? Então, o amor, ele não é parcial e ele não é seletivo. Quinta verdade, o amor é atitude. 1 João 3, 16 a 18. Que diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amem de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Né? Então, a gente às vezes tá na igreja e tá aquele toró, e a gente sabe que tem irmãos que vão embora de ônibus, que vão embora a pé, que pegam um trem, né? Que não medem as consequências para estar dentro da igreja, seja chovendo, um calor, seja com coronavírus, sem coronavírus, né? E aí a gente passa de carro, o nosso carro dá para dar uma apertadinha, ou a gente tem vaga no carro e a gente só fala tchau, irmão, tchau, querida, até semana que vem, né? E muitas vezes a gente sabe que existem não só irmãos ou irmãs da igreja, mas tem vizinhos, quem mora em apartamento tem vizinho na frente, em cima, embaixo, do lado, né? Muitas vezes a gente sabe, a gente tem grupos e a gente sabe que tem pessoas que colocam lá, olha, que fulano de tal está precisando de uma ajuda, e nós vamos orar, né? E não é só isso, a pessoa ela precisa realmente das nossas orações, mas ela também precisa da nossa ajuda, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, fulano tá precisando de uma cesta básica, mas a gente não lembra que aquele fulano, ele tem criança, que aquele fulano, ele não precisa só do arroz e do feijão, que ele também precisa do papel higiênico, que ele precisa também do creme dental, que ele precisa de um desinfetante para limpar a casa dele, que ele precisa de uma bolacha, porque criança gosta de bolacha salgadinho, sabe? Então, o amor, ele é atitude, né? Ele é atitude. O Senhor Jesus, ele usou um menininho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia nos relata que era uma multidão de mais de 5.000 pessoas, porque não se contava mulheres e crianças, né? E antes do Senhor Jesus falar dele, do amor dele, ele alimentou toda aquela multidão. E a Bíblia também nos relata que no final ainda sobraram 12 peixes, né? Ou 12 cestos, aliás. E é isso, o amor, ele tem que ter atitude. E a gente sabe que a situação não está boa para muitas pessoas, que muitos perderam seu emprego, que muitos estão em casa com seus salários reduzidos, que muitos estão doentes, mas mesmo assim, nós temos que ter atitudes com o nosso próximo, independente se ele é irmão em Cristo ou não. A sexta verdade, o amor não espera nada em troca. Lucas 6:35.
diz assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Muitas vezes a gente ajuda algumas pessoas e somos bondosos e às vezes a gente precisa, né? A gente fica doente, a gente precisa de uma necessidade e aí você fala assim, puxa vida, fulano, eu ajudei tanto fulano, né? Ele podia vir aqui em casa e me dar uma força, não é verdade? Não. O amor, ele não pode esperar nada em troca. Se você fez, faça sem esperar que aquela pessoa a quem você agradou, a quem você ajudou, te retribua da mesma forma. Não é verdade? Por quê? Porque tem que ser de coração. Não adianta, eu vou ajudar fulano porque fulano me ajudou. Não, porque você vai estar ajudando, mas não vai estar sendo verdadeiro, não vai estar sendo de coração. Então, o amor não espera nada em troca. O amor é se entregar sem reservas, sempre confiando, né? Porque grande será o nosso galardão quando nós fazemos para o nosso próximo sem esperar nada em troca. Sétima verdade, o amor, ele é a base dos 10 mandamentos. Mateus 22, 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, temos que obedecer os mandamentos. Os mandamentos, eles não são pesados, né? Muitas vezes a gente fala lá, será que a gente vai seguir à risca os 10 mandamentos? Seria muito bom se realmente seguíssemos os 10 mandamentos ali à risca. Mas a gente só não segue se isso for um pesar, se for pesado para a gente seguir. Mas se não for pesado para a gente, Deus, ele tem que ser realmente o centro, né? Nós devemos realmente fazer o que os 10 mandamentos nos mandam fazer, né? Porque os 10 mandamentos, eles são a base da nossa vida, certo? Oitava verdade. Amar é obedecer a Deus. 1 João 5:3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, amar é obedecer a Deus, né? Se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você está obedecendo a Deus. Nona verdade, ele é o elo perfeito, o vínculo perfeito. Quando atingimos esse vínculo, a maturidade espiritual, né? Colossenses 3:14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição, ou o elo, ele nos leva a ter maturidade espiritual. Então, quando nós trabalhamos, né, esse vínculo, a maturidade, ela surge. Meu esposo costuma dizer o seguinte, que envelhecer não vai ter jeito. Todas nós vamos envelhecer. Nós vamos usar Botox, Cicatricure, Nivea Q10, Renil, o que for. O que aparecer de novo, vamos comprar Botox, aplicar, esticar tudo, ficar com aquela risada assim, né?
mas não vai ter jeito, gente. Envelhecer, todas nós vamos envelhecer. Pode até fazer plástica, mas uma hora a plástica, eu já vi gente que, né, da família do meu esposo, que fez plástica, esticou tudo, mas já tá, como dizia o meu filho Danilo quando era pequenininho, já tá tudo amassadinho de novo, né? Agora, maturidade não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Maturidade é só para quem quer, né? Não tem jeito, só para quem quer. Envelhecer não é opcional. Todo mundo vai envelhecer. Mas ter maturidade, seja ela espiritual ou não, né? Maturidade no trabalho, maturidade para cuidar dos filhos, da empresa, essa daí não é para todo mundo. Nós devemos querer ser pessoas maduras, né? E a 10ª verdade, o medo é a falta de maturidade. Então, quando nós não temos maturidade, nós temos medo, nós temos inseguranças de fazer as coisas, né? Então, o medo é a falta de maturidade de amor. Nesse caso aqui, é o amor. Porque se nós amamos, nós vamos amadurecer, né? A cada dia que passa na nossa fé cristã. Já aconteceu com vocês, de vocês olharem para uma irmã? Eu tenho uma irmãzinha que eu amo ela, eu amo todas vocês, mas ela, sabe, a Agnes, ela, com a idade dela, mas ela tá ali, vencendo os desafios da internet, pregando. E eu falo sempre para ela, quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. Eu quero aprender a falar igual a senhora, eu quero ter a voz doce igual a senhora, porque eu sou toda destrambelhada para falar, né? Eu falo alto, mas eu falo para ela. Então, a gente sempre olha, tem um foco, né, numa pessoa e a gente fala assim, eu quero ser que nem essa pessoa. Por quê? Porque a gente vê a maturidade. Eu vejo na Agnes, como eu vejo na Dini, como eu vejo na Sueli, na Nice, na Carol, e todos vocês que estão aqui, na Isabela, eu tenho uma admiração por essa menina tamanha, a Dona Elisa, a Vânia, sabe, a Ana, todas vocês, gente, todas vocês. Por quê? Porque quando a gente olha uma para outra, a gente vê o amor de Deus, né? A gente vê que tem algo diferente, né? E essa maturidade, ela é gostosa, né? Porque isso capacita a gente, das pessoas nos olharem, né? Como um dia, né? Se Deus me permitir, eu ver alguma pessoa e falar assim, eu quero ser que nem você, né? Isso vai ser gostoso, isso vai ser muito, não para a gente se orgulhar, mas para a gente analisar e ver, puxa vida, se aquela pessoa ela está querendo ser que nem eu, é porque eu estou tentando, né? Porque perfeitos seremos somente lá no céu, mas eu estou tentando estar mais próximo de Deus, né? Então, é isso. O medo, né? O medo, ele faz com que a nossa maturidade, caia por terra. Então, não vamos deixar o medo de amar o nosso próximo, de encarar as coisas, né? Tirar o poder de termos essa maturidade em Cristo, né? Deus, ele jamais vai frustrar a gente. Ele nunca vai nos abandonar. E ele jamais, a Bíblia fala em Hebreus 13:5, nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Por quê? Porque esse é o amor de Deus. Ele não é assim, ele é assim. Não dá para a gente medir o tamanho de Deus. Essas são as 10 verdades que eu queria deixar para as irmãs sobre o amor. E eu queria finalizar com uma dinâmica, gente. Eu adoro fazer dinâmica. E eu queria, para a gente estar finalizando, dizer para vocês que... Deixa eu ver. Opa, aqui. Que Jesus, ele foi até a cruz do Calvário por amor de cada uma de nós. Deus nos ama e nos quer do jeitinho que nós somos, do jeitinho que nós estamos. Ele não quer que a gente muda.
que a gente mude. Ele quer que a gente venha até ele. E aí ele vai transformar a nossa vida. Certa vez, eu vi uma história, e é uma história real, de uma senhora que ela fumava. E ela fumou a adolescência, a vida adulta dela, e ela conheceu o Senhor Jesus como Salvador de sua vida. E ela queria muito passar pelas águas do batismo. E aí ela falava da seguinte forma: olha, como que eu vou passar pelas águas do batismo se eu fumo? Não tem como, né? E aí ela fez o curso de batismo e os presbíteros falaram para ela: não, vamos sim, você vai passar pelas águas do batismo. E sabe o que aconteceu? No dia que ela passou pelas águas, ela levou consigo um maço de cigarro. E quando os presbíteros fizeram aquelas perguntinhas que eles fazem para a gente, né? Você realmente crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Sim, pergunta o nome da pessoa. E que eles nos levam a descer as águas para que a gente se torne uma nova criatura em Cristo. Sabe o que ela fez? Quando ela desceu, ela soltou o cigarro dela, um maço de cigarro. Só que ninguém viu. Ninguém viu. E ela não falou isso para ninguém. Quando terminou tudo, que eles foram para esvaziar o batistério, eles encontraram o que lá no fundo? O maço de cigarro daquela irmã. Então, aquele cigarro, ela morreu para o mundo. E todo o vício dela morreu junto com ela naquele dia, e ela ressurgiu em Jesus Cristo. Isso é um testemunho maravilhoso, pelo qual eu tenho uma admiração muito grande. Então, venha a Jesus Cristo. Eu não sei como que você está nessa tarde, como você ligou hoje o seu celular ou o seu notebook para estar nessa reunião junto conosco, mas o Senhor Jesus sabe como você está. Se você está triste, se você perdeu o seu emprego, se o seu salário foi diminuído, se alguém da sua família, você perdeu alguém como eu perdi pro Covid, sabe? Se o seu coração está triste, mas não deixe de vir, de estar junto com Deus. Não deixe, porque o amor dele, ele cobre a gente. Ele traz toda a paz, ele traz tudo que é maravilhoso para as nossas vidas, mesmo em momentos de tempos difíceis. Deus está disposto a nos ajudar o tempo inteiro. E Deus está disposto a mostrar que o seu amor, ele é capaz de transformar a nossa vida. E quando você permite que o amor de Deus entre em suas vidas, mesmo parecendo difícil, impossível, vamos ver se eu consigo. No teste eu consegui. Vamos, espera só um pouquinho, meninas. Mesmo parecendo impossível, tá, gente? Mesmo parecendo impossível. Esse amor contagia as pessoas que estão à sua volta, à minha volta. E assim nós nos sentimos completos, sem o vazio dentro de nós. Porque o vazio de dentro de nós foi preenchido por um amor que não sabemos explicar. Mas quando esse amor ele foi preenchido, meninas, por um amor que a gente não sabe explicar. Mas quando esse amor, quando nós deixamos este amor sair de dentro da gente, nós voltamos a ficar vazios novamente. Porque não podemos viver sem esse amor. Então, o amor de Deus, ele tem que, a cada dia,
preencher a nossa vida, mesmo quando a gente estiver triste, mesmo quando a gente estiver passando por qualquer dificuldade dentro de nós. Porque o espírito, o nosso espírito e a nossa alma, ele clama pelo amor de Deus. Lembre-se sempre que Deus te ama, independentemente de toda e qualquer circunstância. Amém? Missy? Amém. Amém. Que Deus abençoe imensamente a irmã. A gente sabe que não é uma tarefa fácil vir aqui na frente e falar com toda a propriedade da palavra de Deus, ainda mais num período de pós-operatório, né? Mas Deus tem abençoado a sua vida e continue abençoando, que Ele continue na frente. Assim também agradeço as nossas cantoras de hoje, musicistas de hoje. Que Deus abençoe grandemente. O plano de Deus para a vida de vocês é muito maior do que qualquer agradecimento que a igreja possa fazer, tá? Mas Deus tem abençoado, tem cuidado da gente. O maior exemplo de amor que nós temos para seguir e leva uma vida inteira buscando tentar alcançar, tentar ser o mínimo que seja parecido é o amor de Jesus, que é o verdadeiro amor. Qualquer amor que nós conseguimos demonstrar, ele acaba sendo um amor humano, um amor que tem seus defeitos, que tem seus problemas, que às vezes acaba em ciúmes, coisas do tipo. Somente amor puro e verdadeiro que a gente tem que alcançar realmente é o de Jesus, e dar a nossa vida inteira procurando ser cada vez mais parecidos com Ele através da santificação diária, da leitura diária, de procurar entender realmente os seus planos. Que Deus abençoe a todas. Gostaria de finalizar essa reunião que foi tão abençoada, que a palavra de Deus possa realmente fazer morada em nossos corações. Deus realmente usou a irmã Maria para trazer essa mensagem hoje, e que Deus abençoe. Gostaria de finalizar com uma palavra de oração e que possamos estar orando agora. Que Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por este dia. Te agradecemos por cada irmã que está aqui, Senhor, escutando a tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando grandemente essas vidas, Senhor, essas mulheres. Que o Senhor possa estar abençoando suas casas. Que possamos cada dia mais realmente procurar parecermos contigo. Que essa mensagem que foi ouvida por todas nós, que ela possa encontrar morada em nossos corações, que o Senhor possa nos edificar, que nós possamos realmente colocar em prática, não apenas estar aqui escutando, mas realmente colocar em prática o amor uns pelos outros, o amor a Ti também, Senhor, a temência a Ti, o temer, a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor, que Você esteja nos ajudando imensamente, que possamos nunca nos desviar do Teu caminho, Pai, que possamos realmente querer e gostar de aprender cada dia mais um pouco da Tua palavra, Pai. Gostaria de te agradecer por mais este dia que Você tem nos dado, por mais este nascer de sol, por mais esta noite que se inicia, por mais esta oportunidade de escutar da Tua palavra, te agradecer por cada bênção em nossas vidas que nós nem conseguimos contar, e fazer um pedido especial, Senhor. Nós colocamos na Tua presença a irmã Valéria e toda a sua família. Que o Senhor esteja abençoando, esteja cuidando. Somente o Senhor sabe realmente tudo que ela tem sentido, tudo que ela tem pensado. Não tem como eu falar que entendo a dor dela, porque somente o Senhor entende, nenhum outro entende, e que ela possa se sentir completamente confortada por Ti, acolhida por Ti, e dentro do Teu abraço, da Tua força, e que o Senhor esteja consolando de todas as formas possíveis, e que ela se sinta realmente acolhida por Ti, Pai. Não somente ela, mas toda a família, o Orley também. Que o Senhor esteja abençoando imensamente, Senhor, e cuidando, Senhor, com todo o Teu cuidado.
com todas as tuas bênçãos, Senhor, com toda a tua proteção. Pois nós sabemos que o Senhor é Pai, o Senhor cuida dos teus filhos, o Senhor abençoa e tem se feito presente em nossas vidas. E é isso que nós pedimos para ela e para toda a sua família. E para todas as irmãs que estão aqui escutando, tu sabes, somente o Senhor realmente sabe a situação de cada uma, onde cada uma tem que melhorar, onde os nossos defeitos, nossos pecados, somente o Senhor sabe. Que o Senhor possa estar agindo, Senhor, que nós possamos entregar tudo nas tuas mãos, que saibamos realmente deixar o Senhor no controle, independente do que aconteça. Que o Senhor esteja à frente de cada situação, de cada palavra que sai da nossa boca, de cada pensamento. Que o Senhor esteja tomando posse realmente de nossas vidas. Sabemos que isso é algo que nós falamos, mas que realmente a prática é mais difícil, mas que cada dia mais o Senhor esteja nos ensinando, Pai, a seguir o teu caminho, a fazer a tua vontade, a ser barro em tuas mãos. Nós te agradecemos por esta reunião e por tudo que tens feito até aqui em nossas vidas e por nossa igreja, pela tua igreja. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por cada um de nós. É que nós oramos. Amém. Amém. As irmãs já estão em liberdade e assim nós finalizamos a nossa reunião. Socorrinha, voltou? Cadê você? Voltou. Tava não, né, Cunha? Caiu. Tu viu? Sumiu com as nevinhas. Hã? Tá caindo, né? Caiu algumas vezes aí. Internet.